Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui novamente participando de mais um seminário. O infantil é fundamental. Cada ano de acompanhamento das profissionais que participam desse momento do seminário, para mim, é um presente. São histórias e percursos que me enchem de esperança e me provocam a repensar minha prática, minha própria trajetória enquanto formadora. O Vale do Paraíba tem cidades com muita proximidade geográfica e, ao mesmo tempo, com muita diferença no percurso de construção de uma política pública em torno da educação infantil. É uma região com intensa circulação de profissionais entre os municípios, o que impacta diretamente na qualidade das experiências. Durante os meses de maio a agosto desse ano, eu acompanhei a Edilene, a Fabíola e a Nelly semanalmente. Elas compartilhavam fragmentos do dia a dia, suas reflexões e inquietações. Juntas, íamos pensando em quais recortes de seus percursos formativos elas gostariam de compartilhar, com o intuito de dar visibilidade para momentos de tomada de consciência e algumas importantes mudanças. Abrir espaço no cotidiano para viver esses meses de diálogo já é um destaque, pois, em paralelo, elas lidavam com as demandas de suas respectivas funções. Desde as primeiras reuniões, eu já conseguia identificar algo em comum. As três têm aquele brilho no olhar, aquela fala apaixonada, repleta de desejo de aprender. São três educadoras com E maiúsculo, porque trazem muitos anos de experiência. Portanto, grande acúmulo de histórias de superação, de aprendizagens e de indignação. Edilene é uma educadora que encanta. A cada encontro, me contagiava com seus relatos sobre a convivência diária com as crianças. Quanta entrega, quanto amor e dedicação. Fabíola é uma educadora formadora, que bravamente se dividia entre duas escolas, uma profissional que se faz muitas perguntas e que tem percebido o quanto tem se desenvolvido junto com as professoras que acompanha. E a Nelly é outra educadora formadora, que me encantava com seu desejo de aprender, com sua entrega entre os intervalos dos nossos encontros, especialmente porque está lidando com o desafio de desenvolver um grupo novo de coordenadores pedagógicos, recém-aprovados no concurso municipal. Cada uma falará de locais, momentos e condições profissionais específicos, e todas nos contarão da ressignificação cotidiana de escolhas e tomadas de consciência sobre a própria atuação. Obrigada, Edilene, Fabíola e Nelly, por me permitirem me aproximar dos percursos de vocês. Saibam que vocês engrandeceram minha trajetória. Para começar, vamos ouvir o relato da educadora Edilene, que atua no município de Ubatuba. Boa tarde, Kelly. Muito obrigada pela essa oportunidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Edilene e eu sou educadora infantil aqui na cidade de Ubatuba. Para quem não conhece Ubatuba, ela fica localizada no litoral norte de São Paulo e a melhor forma de apresentá-la é falar sobre suas belezas naturais. Aqui nós temos mais de 100 praias, todas muito lindas, porém a minha preferida é essa, a Praia de Ubatuba é minha cidade do coração, aqui eu cresci, constituí família e é onde eu realizo meu trabalho com muito amor. Aqui em Ubatuba, nós temos duas formas de nomear os educadores. As ASIs, que são as professoras de creche, onde eu me enquadro, o meu cargo. Nós atuamos somente nas creches e temos as PEBs, que são as professoras que podem atuar tanto na creche até o fundamental. Eu sempre atuei em creche, por ser uma ASI, então já trabalhei desde berçário até o maternal 2. Mas a nomenclatura não nos define. Nós fazemos o nosso melhor, porque somos todos educadores. Esse ano, eu estou com a turma de maternal 2, que são as crianças de 3 a 4 anos, e estou trabalhando no CEI Ana Paula do Prado. Fica localizada no bairro de Sertão da Quina. Eu conto com a colaboração de 2 agentes educacionais, a Camila e a Isabela.
As minhas crianças, é uma turma de 29 crianças. Porém, por ser um período parcial, é uma turma parcial que só vem no período da manhã. A rotatividade e a baixa frequência é grande, né? Eles faltam muito. E então, assim, dos 29, eu tenho esse grupo de 19 com frequência que se reveza durante a semana. Esse é um grande desafio para mim, porque por conta da falta das crianças, eu não consigo dar continuidade às propostas, tem que estar sempre repetindo. Mas essa é a minha turminha, que eu amo muito. Eu sempre me considerei a professora de chão de sala, aquela que brinca com as crianças. O brincar, para mim, é prioridade na educação infantil. Então, sempre brinquei muito, sempre participei da brincadeira com eles. Porém, eu não parava para ouvir o que as crianças realmente queriam. As minhas brincadeiras eram sempre direcionadas àquilo que eu gostaria de ensinar para elas. Este ano, através da orientação da minha coordenadora, da orientação da Kelly, né, e aprofundando meus estudos, eu comecei a mudar o meu modo de planejar as propostas. Tive um outro olhar e senti a necessidade de melhorar. Portanto, eu quero compartilhar com vocês essa tarde 4 momentos do meu dia, como eu fui mudando esse meu olhar. Primeiro, o modo de planejar e organizar e realizar as atividades. Depois, a construção da parceria com as agentes educacionais. O reconhecimento de crianças que inspiram outras crianças e o relacionamento com as famílias, informando e preparando para o que vai acontecer. No começo do ano, era assim que eu programava as minhas propostas. Eu ia para o espaço com eles, montava o espaço, brincava junto com eles, né? Eles se divertiam, participavam comigo, porém, eu tinha necessidade de ensinar. Por exemplo, na primeira foto, eu organizei um espaço com bambolês e a finalidade era passar a bola por dentro do bambolê. Qualquer outra coisa que a criança fizesse, para mim, estava errado. Eles tinham que fazer aquilo que eu propus para eles. A outra foto, eu arrumei um espaço com massinhas de modelar e forminhas, e eles tinham que brincar nas mesinhas, junto comigo, com a agente educacional, fazendo aquilo que eu propus. Com isso, eu percebi que as crianças, elas não atuavam, né, com liberdade. Elas ficavam limitadas àquilo que eu propunha para elas. Eu compartilhava as fotografias com a coordenadora e a gente refletia sobre como as crianças estavam participando e como eu participava e as expectativas que eu tinha. Com os diálogos e as reflexões semanais, eu fui experimentando outras possibilidades. Eu comecei a mudar o meu modo de planejar e organizar os espaços. Aqui, né, um espaço que eu fiz de artes com eles, eu montei o espaço e a criança deixei livre para que eles explorassem, né, e me dissessem o que estava acontecendo ali. Eu me posicionei como observadora daquele momento. Comecei a ouvir e registrar e participar só quando elas me convidavam. Eu também registrava antes, né? Eu registrava os momentos para apresentar para os pais, para apresentar numa reunião de pais, para registrar aquele momento prazeroso para as crianças. Eu fui mudando esse meu modo de registrar. Eu, conforme fui me reposicionando e analisando os registros e ouvindo a fala das crianças, fui modificando essa forma. Eu entendi que durante as propostas eu devo me posicionar como mediadora. Esse é um espaço que eu organizei com esse intuito, deixando eles livres. Então, eu deixei água, deixei os materiais à disposição deles, outro momento as bolinhas, e a criança ia criando a possibilidade dentro daquele brincar. Eu passei a ouvir a criança e entender o que realmente interessava. Assim, eu deixei de realizar propostas variadas e passei a dar continuidade àquilo que fazia sentido para elas. A minha turma, eles gostam muito de brincar de massinha. Quando eu entendi a importância da continuidade, eu proporcionei mais momentos para que elas continuassem a brincadeira e a investigação de modelar com materiais diferentes. Aqui foram momentos que eu proporcionei para eles com a massinha comestível, né, onde eles podiam modelar a massinha, experimentar a massinha, ver a transformação dos elementos. Outro dia eu dei massinha de escolar, que é o que eles gostam muito, eles se divertem demais, mas assim, deixei eles livres. Teve também o dia da massinha caseira, que eles fizeram a própria massinha com condicionador e amido de milho.
foi bem divertido, eles viram a transformação da meleca, né, para massinha firme, e teve o dia da argila. Esse dia eu proporcionei para eles um espaço com argila, água, vários elementos da natureza, várias pecinhas para manusear a argila, e eles compartilhavam, eles interagiam. Eu percebi que eles estavam mais livres, ficaram mais livres, é claro, né? E se ajudavam, e percebia as transformações que aconteciam com os elementos. As próprias crianças iam compartilhando com as outras as experiências, as suas descobertas. Com as agentes educacionais, a gente teve também muita mudança. Elas são, assim, importantíssimas para o meu trabalho, né? A Camila e a Isabela. No começo do ano, elas participavam da parte do cuidar. Elas que cuidavam da criança para não se machucar, para não entrar em conflito com os brinquedos. Conforme eu fui me reposicionando, ressignificando o meu papel, eu fui pensando numa forma de envolvê-las também nesse processo. Eu passei a combinar com ela como a gente ia se dividir, né? Então, cada uma ia fazer ia ter uma posição dentro do grupo. A Camila, ela é agente educacional de apoio do Marcos, uma criança que está em observação. Então, assim, sempre que ele está presente, ela está junto com ele, orientando, observando, registrando. E a Isabela fica comigo e as outras crianças. E nós nos posicionamos da seguinte forma: a gente entra na brincadeira quando a criança nos convida, como a Isabela está aqui participando do momento de maquiagem com as crianças. Quando eu vou montar a proposta no meu dia, eu oriento as meninas, eu converso com elas, né, o que a gente vai fazer. Aí eu tomo a posição de arrumar o espaço, eu vou organizar o espaço, enquanto elas organizam, arrumam as crianças dentro da nossa rotina, né? Tirar sapato, passar repelente, as coisas da rotina da manhã. Outra coisa importante também que eu quero falar é que a Camila e a Isabela começaram a entender a necessidade da autonomia da criança. Elas sempre faziam tudo por ela. Nós fazíamos, né? E elas, como agentes educacionais de cuidar, elas tinham esse olhar. Nós começamos a colocar as crianças dentro da nossa rotina, assim, no sentido de dar autonomia para a criança. Por exemplo, agora, aqui nesse momento da areia colorida, as crianças limparam o espaço junto com a gente, guardam os materiais, isso tudo orientado pelas agentes educacionais. No outro dia, a Pietra vai me ajudando aqui a limpar o parque, nós jogamos papel picado. Então, assim, hoje as nossas crianças, elas estão entendendo a necessidade de manter organizado o local que elas utilizam e ajudar, né? Diferente quando era no começo do ano. No começo do ano, eu retirava as crianças do espaço, eu ia para a sala com as crianças, enquanto a Camila e a Isabela ficavam responsáveis por arrumar, limpar, né? Organizar todo o espaço. Outro apoio importante que eu reconheci é das crianças que inspiram outras crianças. Eu tenho 2 crianças na sala que se destacam, que é a Cecília, uma menina muito comunicativa, gosta muito de ajudar, é participativa, gosta de integrar as crianças. Nesse momento aqui, ela está ensinando para o Noah como colocar o líquido dentro do potinho. E outra criança é a Pietra, que também é uma criança muito ativa, e ela decidiu nesse dia de integração que ela ia ensinar o bebê a fazer bolinha de sabão. Então, assim, são 2 crianças que inspiram as outras, né? E a gente sempre está trazendo, eu procuro sempre trazê-las para esse momento, assim, de um apoio, né? Como seria o meu terceiro apoio. Em relação às famílias, o relacionamento com as famílias, eu sempre fui muito próxima das famílias, né, com quem eu atuei. Mas esse ano eu senti a necessidade maior por conta de ser uma sala de meio período e eu não ter a professora do contraturno. Então, eu me aproximei ainda mais, através do grupo de WhatsApp, que já vinha desde a pandemia, né? Eu me aproximei ainda mais. E eu percebi, em alguns momentos, que quando eu comunicava para as famílias o que ia acontecer na escola, né, na sala no dia seguinte, a frequência aumentava. Por exemplo, teve 3 momentos, que foi o dia da argila, quando eu avisei no grupo dia anterior que ia mexer com a argila no dia seguinte, a sala lotou. E eles já chegaram falando que eles iam brincar de massinha, já estavam preparados para aquilo. Outro dia foi o momento da leitura ao ar livre. Eu pedi travesseiro, almofadas para as famílias e as crianças vieram preparadas para esse momento. E teve também o dia de brincadeira com os carrinhos no tanque de areia,
cada um trouxe seu carrinho. Nesses 3 momentos eu percebi que a frequência aumentou. Então eu tenho atuado dessa forma, sempre comunicando as famílias, né, porque a gente vai fazer, procurando trazer mais perto a família e percebendo a participação maior das crianças. Em relação às minhas aprendizagens, eu posso dizer que, afirmar com toda certeza, que eu tenho uma nova forma de me posicionar. Aquela professora que tirava foto apenas para apresentar para os pais, hoje tem um outro olhar em relação aos registros. No registro, para mim, eu tenho a finalidade agora de observar as crianças e entender o que elas estão pedindo, um olhar voltado para elas. E isso tem me acrescentado muito, porque através dos registros eu estou me aventurando nas mini-histórias. Aqui é a minha primeira mini-história, eu registrei essa sequência de fotos e assim eu pude ver quanta riqueza nesses detalhes, né? E através das mini-histórias eu tenho procurado assim melhorar cada vez mais as propostas que eu vou realizar, que eu vou oferecer para as crianças. Eu deixei de realizar as atividades somente para avaliar a criança, como se ela fosse vazia, eu tivesse que enchê-la de conhecimento. Hoje, eu passei a observar mais as crianças, né, a ouvi-las, né, para proporcionar aquilo que realmente faz sentido para elas. Eu ainda sou professora que brinca, que senta no chão e brinca com as crianças, mas eu só brinco quando sou convidada. Eu respeito esse momento delas e quando elas me chamam para brincadeira, aí eu estou lá junto com elas. Eu entendi que a criança ela tem que ser protagonista, né, e respeitar a potencialidade de cada criança. Então, aqui a gente pode ver vários momentos onde a autonomia está ressaltada, né? Eles fazendo a salada de frutas, brincando com a areia, transpondo de um objeto para o outro. Hoje eu dou liberdade para a criança brincar e me posiciono como mediadora. Eu preparo o espaço com intencionalidade, deixando que ela seja a protagonista. Agora eu quero agradecer a todos que me apoiaram para chegar até aqui. Primeiramente a Deus pela saúde e sabedoria que Ele me dá para realizar meu trabalho. Quero agradecer a minha família, que tem sido a minha base. Eles são essenciais para mim, né? Sem eles eu não conseguia realizar meu trabalho com tranquilidade. Agradeço a minhas agentes educacionais, a Camila e a Isabela, que são meu braço direito e esquerdo. Agradeço a Rutene, a minha coordenadora, pelo apoio, pelas orientações. Agradeço a Nathalie, que é a minha diretora, porque ela me dá muita liberdade para trabalhar. Agradeço a Luciana Gaspar, que ela é minha supervisora e pelo reconhecimento que ela teve comigo, pelo meu trabalho. Quero agradecer a Kelly pelo apoio que ela me deu, me conduziu até aqui. As minhas crianças, que são a minha inspiração, né? Elas me fazem querer ser melhor a cada dia. Agradeço às famílias por confiar no meu trabalho e agradeço a FLUP pela oportunidade que me deu de estar aqui hoje representando todas as Azis de Ubatuba. Muito obrigada. Obrigada, Edilene. Aproveito para dizer que, após as 3 apresentações, as participantes vão estar conosco num painel respondendo as perguntas. Agora vamos acompanhar o relato da Fabíola, que atua na cidade de Taubaté. Olá, boa tarde, como estão vocês? Eu sou a Fabíola Silva e Souza de Castro Penido. Eu sou professora coordenadora na cidade de Taubaté. Nesta tarde, eu vim compartilhar um pouquinho do meu relato com vocês. Escolhi essa imagem do nascer do sol que vejo da minha janela. E ele me faz ter clareza de que é preciso ter muita serenidade para enfrentar o dia, para enfrentar os desafios que se apresentam na minha função. Trago também outras imagens que mostram um pouco da riqueza religiosa, humana e natural dessa cidade que me acolheu há 20 anos. Sou nascida e criada na cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, região sul-fluminense do estado. Me mudei para cá para fazer a faculdade de serviço social. Já era formada no magistério e depois também me formei em pedagogia.
Percebe-se que não fui para a atuação no serviço social, pois a educação me chamou com mais força. Ingressei como professora na educação infantil no ano de 2002 e foi então que no ano de 2019 fui convidada para a função de professora coordenadora. Aceitei e hoje estou aqui, passando por esse processo de encantamento, pois desde o primeiro dia a possibilidade da formação me encanta. Nesta tarde, eu venho contar um pouco para vocês desse processo que tenho vivido, de ressignificação da minha prática, os passos que eu tenho dado em direção à minha profissionalização. É uma experiência diária e bastante gratificante. Tenho estudado e refletido sobre como valorizar os protagonismos, seja o meu, o das crianças e também o das professoras. Tenho pensado em como posso criar mais oportunidades para que aconteçam vivências significativas e experiências que permitam o desenvolvimento integral dos pequenos, através da formação de professores, através da formação continuada. Eu trabalho em 2 escolas. Uma delas é a EMEI Professora Maria Anunciação Bueno Patrício, o Esplanada 1. E a outra é a EMEI Professora Inês Aparecida Damasceno Vanzella, o Esplanada 2. São 2 escolas divididas por 2 quarteirões. Tem características próprias, apesar disso. Mesmo fazendo parte da mesma rede, da mesma comunidade, cada uma traz em si as suas particularidades e as suas peculiaridades. No Esplanada 1, somam-se hoje 160 alunos. No Esplanada 2, somam-se 108 crianças, tendo o apoio, ao todo, de 27 auxiliares. Para atender as 2 unidades, me divido, ficando 2 dias e meio em cada uma delas. Em Taubaté, contamos com o apoio da equipe de práticas pedagógicas, por nós chamada de EPP, e também das supervisoras de ensino, que atuam nos mostrando os caminhos que regem a educação de Taubaté, nos aproximando dos documentos oficiais, relacionando-os à nossa prática. Ao entrar na coordenação, eu fui apoiada por pessoas experientes, mas meu dia a dia era cercado de dúvidas. Eu entro na sala e substituo o professor? Preciso fazer de tudo um pouco na escola para que eu seja vista e valorizada? Como os professores andariam sozinhos? Para que servia a minha função? Qual que era o meu papel na escola? Eu preciso fazer de tudo um pouco para ser valorizada? Eu tinha forte convicção de que eu tinha que ser proativa todo o tempo, que eu teria que dar conta de prescrever cada passo que as professoras dariam, ou isso me tornaria ineficiente. Afinal, como elas andariam sozinhas, para que serviria a minha função? Por alguns meses, foi dessa forma que agi, como a parceira mais experiente das professoras e como responsável pelos HTPCs, que eram baseados em experiências que eu já havia tido. Eu pegava um assunto, montava um slide e pronto. Estava ali o material para realizar o encontro formativo. Mas eu me encantava todos os dias com esse processo. Veio a pandemia e, com ela, uma nova forma de olhar as ações enquanto coordenadora. Enveredei pelo caminho da tecnologia, administrava, introduzia processos, trazia novas formas de apresentar o conteúdo, editava e ensinava a editar vídeos, acolhia os que não eram íntimos dessa forma de comunicação e os colocava diante da tela para darem o seu melhor.
Foi no meio desse período, em 2021, que chegou a FLUP, que através de reuniões mensais e direcionadas para nossa função, também realizaria um acompanhamento em HTPC, que seria com a formadora da Escola de Educadores. Mas então teríamos a oportunidade de discutir e enveredar pelos caminhos da experiência formativa. Em março de 2021, fui escolhida junto com 2 outras colegas para ter esse momento de acompanhamento em HTPC. Fui a primeira coordenadora a passar por esse processo na cidade de Taubaté. Senti, sim, naquele momento, um frio na barriga. Afinal de contas, alguém de fora da cidade me veria atuar, algo completamente novo para mim. Me apoiei na equipe, afinal, estávamos já acostumados com esse processo online. Expliquei que após aquele momento que seria gravado, nós teríamos a oportunidade de refletir sobre a experiência formativa. E assim transcorreu. Antes de iniciar a formação, fui acolhida pela formadora e iniciamos o processo. As professoras participaram como nos outros dias. Consegui ir do início ao fim como havia planejado, e eu teria uma devolutiva após alguns dias. O momento da devolutiva veio em 14 de maio. A formadora, então, trouxe questões relacionadas ao protagonismo das crianças, me fazendo ter clareza da importância das boas perguntas. Afinal, há perguntas que matam o processo e há perguntas que nutrem o processo. Nesse momento de conversa, de reflexão, saí imbuída de um poder que foi transformador. Eu consegui melhorar meu processo formativo, estudando mais, indagando mais, entendendo mais sobre a minha prática, sendo gentil comigo, entendendo as minhas potencialidades e valorizando as do outro, tendo embasamento técnico, me apropriando das correntes teóricas e utilizando-as para fortalecer as minhas colocações. Não era mais um dizer por dizer, um falar por falar, mas hoje eu já estava pronta para mostrar onde, como e por quê. Passei, então, a evoluir significativamente na construção, na estruturação dos encontros formativos. As referências se tornaram mais claras, eu passei a ser uma ouvinte melhor, passei a dar mais espaço para as falas. Eu entendi também que o silêncio também pode ser uma resposta. Passei pelas 2 etapas, a gravação e a devolutiva. Foi um momento incrível, de acolhimento, de abertura para o novo e de maior entendimento ao respeito da minha função. Entendi que atuo como promotora de mudanças na escola, que é um espaço formativo que eu preciso ter, construir e repertoriar. Uma equipe que estude, que leia, que entenda de criança e que sinta-se segura para avançar em processos e que tenha clareza do seu papel. Passei por desafios únicos no início deste ano. Afinal de contas, eu recebi por um longo período somente professoras eventuais. Elas, então, não teriam acesso à formação em HTPC. Ajustei os meus horários, organizei o nosso tempo dentro da escola e, então, eu passei a dar formações de 30 minutos, em que era discutido sobre o protagonismo das crianças, em que eu pude apresentar sobre experiências, sobre vivências. Nessas formações, eu tive a oportunidade de ver o quanto o grupo estava interessado e o quanto o grupo evoluiu após o oferecimento desses materiais que condiziam com a realidade das nossas escolas. E então, o espaço das vivências e das experiências foi adubado nas 2 unidades e podem ter certeza que floresceu. Nosso município
está em processo de mudanças em relação à função de professora coordenadora, que passará a ser uma por escola, o que vai viabilizar de forma significativa a nossa prática. Se dedicar a 2 escolas é uma realidade bastante desafiadora e, por vezes, deixa de ser eficiente, não por falta de vontade, mas por não podermos acompanhar os processos de forma efetiva. Mesmo com os desafios que se apresentaram ao longo desse ano, não deixei de treinar meu olhar sensível e uma forma de atuação me chamou a atenção. E é sobre isso também que eu venho falar com vocês, que é compartilhar a forma como a professora Dinair, atuante na nossa rede há 20 anos e há 18 na mesma escola, consegue ainda ter uma atenção, um cuidado e um compromisso com os pequenos, principalmente notado no período de adaptação. Percebi, então, que seria interessante poder acompanhá-lo. Aproveitamos bastante os nossos momentos de HTPC, que alguns dias eram somente eu e ela. Eu planejava de forma a aplicar como se fosse para um grupo, mas eu conseguia dar especificidade para a realidade dela. Eu tematizava de acordo com as realidades bem próximas às que a turma dela vivia e sistematizava de modo a estimular o estudo, aumentar o repertório, fosse através de sugestões de leituras, textos, livros, lives, cursos ou mesmo perfis de redes sociais que estivessem alinhados à nossa prática. A sala referência era cercado de itens confeccionados para o deleite dos adultos e não para o das crianças. Ao perceber esses traços, conversei com a professora. Por que você montou dessa maneira? O que esse espaço sugere para essa criança? E ela me respondeu: montei de acordo com os outros anos. Não iria deixar a sala sem nada. Imagina se alguém pega desse jeito, vou achar que não trabalho. Dessa conversa, tirei a conclusão de que a sala era realmente montada para os outros e não para as crianças. Para demonstrar que ela estava atenta, que ela trabalhava e não estava incorreto. Afinal de contas, foi esse aprendizado que ela trouxe ao longo do seu período de formação enquanto professora de educação infantil. Perguntei, então, como que ela poderia fazer para que eles se sentissem mais próximos da sala, como eles poderiam sentir que a sala era realmente deles. E ela me respondeu: como eles não se sentem parte disso, a sala é deles, eles estão aqui, é uma realidade que eles vivenciam. Afirmei a ela, então, que para se sentir parte, a criança precisa construir junto, que as produções deles deveriam estar mais presentes. Dessa forma, a criatividade e a vontade de produzir cada vez mais aflorariam. Assim, a partir daquele momento, ela teve a clareza de como as vivências poderiam gerar experiências significativas e que experiência necessita de continuidade. Abrimos esse diálogo e outros mais se seguiram, aliados à prática e com muita força de vontade da professora, que não se negou em nenhum momento a ver a educação sob um novo prisma. Ela se viu como atuante num processo de mudança. E mesmo com essa nova forma de ver as práticas do cotidiano, tinham questionamentos. Essas crianças vão saber pegar os lápis? Essas crianças vão reconhecer o nome? Vão saber escrever? Essas e muitas outras perguntas têm sendo respondidas com o tempo e de forma extremamente satisfatória, com a utilização de materiais não estruturados e também através de registros, mas feitos de uma forma lúdica. A sala de aula já mudou. Onde haviam materiais pré-confeccionados, estão os materiais que as crianças construíram.
Onde estavam itens que antes eram inacessíveis a eles, estão materiais numa cesta para livre exploração e contribuição contínua. Quando iniciei, eu tinha uma fala muito comum. Eu vim porque quero formar. Mas, na verdade, eu era informada, carregada de ideias e opiniões, baseada em leituras, sim, mas leitura sem aprofundamento. Eu conheço a educação, são 26 anos atuando, mas eu passei a conhecer o processo formativo, a entender o quanto eu precisava buscar conhecimento sobre o que eu fosse expor e, dessa forma, repertoriar as professoras com material de qualidade, alinhados à realidade e que pudesse servir para mudar a nossa prática. Eu vou encerrando por aqui e digo para cada um de vocês, para que tenham a certeza de que nós, que estamos na educação, temos uma grande responsabilidade. E não, mas não estamos sozinhos. A educação nem sempre vai ser um mar calmo, mas não podemos esquecer a beleza que possui e o quanto vale a pena navegar. Hoje, eu tenho clareza de quem sou e qual o meu papel. Passei a realizar uma formação com mais qualidade, tendo o formato baseado no da FLUP e tendo como exemplo de condução a formadora que me acompanha desde o primeiro módulo. Eu tenho muito para aprender e estou disponível para tal. Quando se fala em formação continuada, não são somente duas palavras juntas, mas sim possibilidades infindas de se mudar contextos e lançar uma nova luz sobre a prática. Aprendi a estudar, a me aprofundar nas questões, aprendi a compartilhar com a equipe, a não me deixar estar sozinha na função, que por si só é muito solitária. Aprendi a delegar, a colocar na mesa um problema e buscar solução conjunta. Aprendi a ser uma boa construtora de pontes. Eu agradeço a FLUP, representada pela formadora Diva e pela Kelly, que me conduziram brilhantemente até aqui. Eu aprendi muito. Muito obrigada por essa oportunidade, por me permitirem compartilhar o meu percurso. Agradeço a escuta de cada um de vocês. Agradeço também a equipe das duas escolas, Esplanada 1 e Esplanada 2. Obrigada por tanto. Agradeço as escolas em que eu já atuei, Canuto Borges, Parque Aeroporto e Independência. A cada um de vocês que estiveram comigo na minha trajetória, meu muito obrigado. Agradeço ao meu marido, companheiro da educação e companheiro da vida, as minhas amigas que são minha base, as diretoras, as supervisoras e a Secretaria de Educação pela confiança. Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada, Fabíola. E para finalizar, vamos ouvir, acompanhar o relato da Nelly, que atua na cidade de Guaratinguetá. Primeiramente, agradeço a Kelly por ter me acompanhado até aqui. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Nelly Silvestre de Oliveira Galvão, resido na cidade de Roseira e trabalho no município de Guaratinguetá, na Secretaria Municipal de Educação, como assessora pedagógica da educação infantil. Minha trajetória profissional tem início no ano de 2002, quando assumo pela primeira vez meu cargo de docência no município de Potim, no qual fui professora de educação infantil por 6 anos. Em 2008, começo a lecionar em Guaratinguetá, atuando simultaneamente nos 2 municípios. 2009, tenho minha primeira experiência como coordenadora pedagógica em Guaratinguetá. 2010, resolvi retornar para a sala, lecionando nos 2 municípios, Potim e Guará.
2011, sou convidada novamente a assumir a função de coordenadora pedagógica, agora na EMEI Professor Germana Antunes de Figueiredo, ficando até 2016, meu grande berço de aprendizado. No ano de 2017, sou surpreendida ao receber o convite para fazer parte da equipe pedagógica da educação infantil, da Secretaria de Educação do município de Guaratinguetá, no qual me deixou muito feliz e honrada. 2020, sou convidada pela secretária de Educação, senhora Elizabeth Sampaio, a assumir o cargo de assessora pedagógica da educação infantil, o qual exerço até o momento. Escolhi essas imagens, pois elas me ligam à querida Guaratinguetá, a cidade das garças. Esse espaço é muito importante para mim, pois é nesse lugar de convivência que me construo a cada dia, como pessoa e como profissional. É onde passo a maior parte do meu tempo. Como assessora pedagógica, desempenho várias funções: atendimento aos coordenadores e diretores em questões pedagógicas e administrativas, atendimento aos pais quando se faz necessário, análise de materiais, reuniões internas, participação em alguns conselhos, visitas em escolas. E a mais importante de todas as demandas é pensar, organizar e realizar reuniões formativas, voltadas especificamente para os coordenadores pedagógicos. Na realização de todos esses afazeres, tenho o apoio das coordenadoras Angelina e Fabiola, que juntamente comigo coordenam, orientam e auxiliam 51 coordenadores pedagógicos que trabalham em unidades da educação infantil, conforme aparece no slide. Do que se tratará esta apresentação? Das diversas atribuições que exerço como assessora pedagógica, a mais importante, com certeza, é de ser formadora de uma equipe de profissionais que percorrem o mesmo percurso que eu. Através da participação nas formações da FLUP, meu olhar foi se lapidando sobre a real importância do coordenador pedagógico no chão da escola. O relato que compartilharei hoje se refere aos impactos desses encontros no meu processo de desenvolvimento profissional, no qual intitulei O Percurso de uma Formadora e a Grande Missão de inspirar e formar sua equipe de coordenadores. Como iniciou-se esse processo? Em 2021, a Secretaria de Educação faz uma parceria com a FLUP, de uma formação voltada especificamente para coordenadores pedagógicos e equipe técnica da educação infantil. Nesse período, houve uma mudança no nosso grupo de coordenadores, devido ao concurso público realizado no final do ano. Ingressaram 36 coordenadores. O nosso quadro foi totalmente renovado. Iniciamos 2022 com 32 coordenadores novos e 4 coordenadores antigos. Na certeza de que a continuidade desses encontros seria um apoio para o trabalho junto ao grupo recém-chegado, renovamos a parceria com a FLUP. Enquanto a nova equipe ingressava no módulo 1 da formação, eu iniciava em 2022 no módulo 2,
aprofundando e refinando meu olhar para acolher formativamente a todos. As reuniões, no início desse ano, foram organizadas com caráter bem informativo para localizar o grupo que chegava. Em paralelo, eu percebia nos olhares dos coordenadores recém-chegados que pediam algo mais, apresentavam algumas indagações. Sou coordenador pedagógico, e agora? O que caracteriza uma escola de educação infantil? Que espaço é esse? Fui tocada por estes questionamentos. Senti a necessidade de ressignificar minha prática. Assim fiz. Me aprofundei nos estudos, fiz muitas leituras, assisti lives e me entreguei totalmente às formações, buscando aprimorar o meu modo de atuar como formadora. Esse processo de estudo tem sido um apoio para tornar as reuniões formativas mais ricas e produtivas, sendo base para descontextualizar algumas concepções e modelos de pedagogias tradicionais e transmissivas. Comecei a repensar o planejamento desses encontros, que por muitas vezes foram organizados com conteúdos descontínuos. Procurei ter mais clareza do foco de cada encontro, de maneira continuada, fazer boas provocações, garantir tempo para que acontecesse o diálogo com e entre o grupo de coordenadores durante as reuniões. O que é ser formadora? Neste momento, entendo que ser formadora é estar em um processo de busca de conhecimento para partilhar saberes necessários, desconstruir e ressignificar olhares e crenças cristalizadas. É ser um agente formador, que precisa ter clareza do seu papel diante ao seu grupo de educadores, construir pontes e não muros. É ter uma relação dialógica com seus pares, desenvolver uma escuta potente, ser observador de detalhes do seu próprio eu e do seu entorno, ser articulador entre teoria e prática, nutrir, motivar e provocar seu grupo para que o aprendizado se vivencie e se materialize no chão da escola, para que faça realmente diferença na vida das nossas crianças, pois a educação é a mola propulsora da mudança, e essa força está no poder do conhecimento e do amor no que faz. A formadora atua como exemplo e inspiração para os seus pares. Seu comportamento cotidiano, suas provocações e contribuições nos processos formativos funcionam como efeito cascata, ou seja, sua atuação e reflexões impactam nas ações dos demais profissionais, e estes nas ações das crianças e suas famílias. Para isso, é essencial que discurso e prática estejam alinhados e que as aprendizagens sejam ricas e significativas por todos os envolvidos. Essa forma de atuar impede aquele velho pensar de quem diz assim: irei fazer o que dá. A primeira reunião com caráter formativo foi planejada e realizada com mudanças importantes, após escutar dos coordenadores algumas de suas preocupações. Eles queriam compreender qual a real função de um coordenador e como organizar e planejar as reuniões de HTPC.
com os registros das escutas e observações realizadas durante as reuniões, visitas às escolas, conversas no grupo de WhatsApp, tomamos nota de alguns pontos que nutriram nossas escolhas. Começamos a tecer esse encontro. Fizemos pesquisa e estudos com um único foco, pois, desse modo, a intencionalidade se tornaria mais potente e o aprendizado de todos teria um novo sentido. Nesse momento, fui provocada a sair da minha zona de conforto, no qual tive a certeza de que era preciso exercitar mais minha escuta ativa, olhar a equipe e pensar na subjetividade, analisar e organizar um planejamento que fizesse sentido para o momento no qual estavam passando. Para isso, escolhi 2 slides desse encontro formativo para compartilhar com vocês. Após a reunião do mês de maio, muitos coordenadores, por iniciativas próprias, deram algumas devolutivas, que nos deixaram muito felizes, sensibilizadas, provocadas e tocadas. Como podemos ver nessas imagens, a ressignificação dos HTPCs das coordenadoras Tainara e Daniela. Foi nesse momento que percebi o quanto minha ação como formadora pode impactar a equipe. Eu estava me descobrindo e me autotransformando, com o grande desafio de transformar aquele grupo recém-chegado. Sentimos a necessidade de saber um pouco mais de cada um. Então, organizamos algumas perguntas no Google Forms. Era preciso conhecer essa nova equipe de coordenadores, conhecer suas especificidades e subjetividades, identificar prioridades nos acompanhamentos, para facilitar a organização dos agrupamentos nas tematizações, que aconteceriam nos próximos encontros. Saber o que conheciam sobre a educação infantil, suas experiências acadêmicas e profissionais, e o entendimento que tinham sobre o papel do coordenador pedagógico. Informações valiosas para termos a percepção do atendimento de cada um sobre a função de um coordenador no dia a dia de uma escola de educação infantil, sobre o conhecimento das especificidades que envolvem o trabalho com bebês e crianças, pois só quem convive nesse espaço entende as peculiaridades desse cotidiano, tão imprevisível, mágico e rico. O intuito também foi impactá-los quanto à importância de conhecerem os seus professores e assim organizarem HTPCs com abordagem que tivessem sentido para a sua equipe. Esse foi o processo mais rico de minha formação profissional. Nele, pude ressignificar o meu olhar de formadora, ter clareza do papel que ocupo e qual é a verdadeira função de um coordenador assessor pedagógico. Esse percurso me levou a descobrir que os desafios nos trazem muitos aprendizados. Me fez compreender a importância e a riqueza de se conviver com as diferenças e o quanto é gratificante trabalhar para se ter uma educação de qualidade que valorize a primeira infância e permita cada criança dessa cidade viver o tempo da infância, viver seu momento com respeito, que é o agora, pois a criança é. Entendi o que é uma escutativa potente e no qual, às vezes, é necessário observar e calar-se. E isso não é esquivar-se das obrigações, é sim ter sabedoria.
Sou grata a tudo que vivi no meu percurso profissional, mas minha maior gratidão vai para todas as crianças que vivenciaram comigo um caminho cheio de descobertas e de grandes aprendizados, que me fizeram apaixonar e acreditar ainda mais no poder da educação, em especial a educação infantil. Sim, foram elas as grandes responsáveis por eu não desistir e acreditar que quando se trabalha com amor e respeito, você inspira e motiva. Obrigada de coração aos meus eternos ensinantes e aprendizes. Grata à minha família por compreender e respeitar minha paixão pela educação e ser compreensiva todas as vezes que tive que dividir o meu tempo. Grata a todos os profissionais que partilharam e partilham comigo muita sabedoria e conhecimento. Angelina e Fabiola, obrigada pelo apoio nos afazeres diários. Obrigada, secretária de Educação, Beth Sampaio, por acreditar no meu profissionalismo, permitindo que eu vivencie experiências maravilhosas e únicas, pois todo dia algo novo me toca e me transforma. Gratidão às formadoras da Escola de Educadores e a FLUP, pela riqueza dos encontros, dos ensinamentos partilhados, pela confiança ao me convidarem para fazer parte desse seminário. Thelma, obrigada pelo carinho e pelas noites ricas de aprendizado. Kelly, gratidão imensa pela sua doação e maestria em me conduzir para que essa apresentação acontecesse. Grata a Deus por todos os momentos vividos. Estou orgulhosa e espero que tenha tocado e provocado quem está nos prestigiando hoje a fazerem a diferença no espaço que ocupam, pois nosso maior desejo é que nossas crianças tenham vez e voz, que sejam protagonistas de suas experiências e que a infância seja tratada com muito respeito. Gratidão. Que delícia ouvir essas histórias. Mais uma vez, nós que agradecemos por vocês aceitarem o convite e compartilharem conosco as experiências vividas por vocês em cada cidade. É muito interessante conhecer essas histórias, elas nos fazem pensar, refletir, nos abrir para outras possibilidades. E para nós, aqui da FLUP, esse momento do seminário, ele é muito importante, ele é o grande foco, porque ele possibilita essa troca de experiências. Muito obrigada, meninas.